arrumando aqui as câmeras, então, quinta-feira, 20 horas em ponto, e a gente está começando a nossa live. Quinta-feira passada, então, a gente não pôde fazer a live, mas hoje vamos estar aqui com o Dr. Luciano Engelmann. Então, vou aproveitar esses minutinhos para falar um pouquinho sobre a campanha de Natal. Ainda estamos lá arrecadando os nossos presentes de Natal, e os presentes, como eu já falei para vocês, eles podem ser tanto em coisas doadas como roupa, alimentação, material de higiene, o que for disponível para cada um de vocês. Claro que quem adquirir qualquer produto comigo dentro da nossa empresa, desde o dia 16 de novembro até o dia 20 de dezembro, já está valendo. Então, já está valendo a promoção. 1% dessas vendas vão ser revertidas em presentes de Natal para as crianças carentes. Então, aproveitem, participem. É muito interessante quando chega essa época de Natal. A gente tem que cooperar com as famílias que de repente não vão ter uma ceia, não tem nem às vezes o que se alimentar durante a semana, muito menos no Natal. Então a nossa campanha continua. Eu tô aproveitando aqui esses minutinhos antes aí da nossa live para dar mais uma ênfase nessa situação. Eu sei que muitas empresas fazem isso também, às vezes a gente não consegue ajudar todos, mas qualquer ação, qualquer presente, qualquer doação, ela é muito bem-vinda. E falando um pouquinho então da Bucomaxilo, hoje à noite a gente vai estar aí com o Dr. Luciano, daqui a um pouquinho ele já deve estar entrando, acredito que em alguns minutinhos. Ele está trabalhando bastante a parte de acadêmicos, então deixa eu só arrumar aqui, parte de acadêmicos, e ele trabalha muito a graduação, né, tanto os recém-formados, quanto o pessoal que vai para as atualizações, quanto as especializações. Então isso é bem interessante porque o meu foco também é muito para acadêmicos, né? Montando o consultório do zero, que é o que a gente vem trabalhando. Até vi ali, ó, a A3 Arquitetura já tá aí com a gente. Então a A3 também faz parte desse projeto. Hoje a gente está sempre pegando os profissionais que estão se formando, que saem da graduação sem experiência alguma. Eu sempre digo que o último semestre da faculdade, quantas vezes a gente já falou aqui, que o último semestre da faculdade deveria ser um pouquinho sobre gestão, sobre ter seu próprio consultório, sobre quais os itens essenciais que precisa se ter dentro de um consultório odontológico. E cada vez mais a gente vê que o profissional, o acadêmico, ele sai despreparado para isso. Profissionais que já estão no mercado, né? Muitos não sabem, às vezes, manusear os seus equipamentos. Agora eu vi, ó, o Melo entrou aí também. Então, assim, ó, técnicos sabem muito disso, que os profissionais, por muitas vezes, não sabem usar os seus produtos. E essas questões, principalmente até na área da bucomaxilo, a gente vê que, às vezes, não sabem usar uma peça cirúrgica. Ó, ele tá entrando aqui, vamos lá. Guardar aqui que tá entrando. Já tá chegando. Olá, olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Como estás? Estava aqui começando um pouquinho, dando boa noite aí pro pessoal que vai nos assistir hoje. Muitos que acabam olhando as nossas lives depois, que não tem tempo para estar aqui junto às 20 horas. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de te agradecer pelo convite que eu te fiz e tu ter aceito estar aqui com a gente nessa 1h da noite, que a gente sabe que já é um horário que muitas vezes já está aqui, já querendo estar com a família, com o filho. Muito obrigado por ter aceitado. E hoje a gente quer escutar um pouquinho aí da tua história de vida, né, que já são mais de 20 anos na área da odontologia, e principalmente na parte da bucomaxilo, né, essa área tão complexa da odontologia. Isso aí, olha, tem muito pano para manga para a gente conversar. Eu estava pensando na nossa conversa de hoje. Em primeiro lugar, muito obrigado, Elvira. E eu queria, assim, se eu pudesse resumir numa frase em relação à nossa conversa de hoje, eu resumiria no seguinte: principais palavras que as pessoas têm que lembrar quando terminarem de escutar a nossa conversa. A primeira vai ser,
construir uma carreira em CTBMF, a pessoa tem que ter uma preocupação na sua formação. Depois, ela tem que se preocupar pela inserção no mercado. Certamente isso tu deve ter uma ótima noção. Depois, Sim. ela precisa ter uma consciência, e isso não é ensinado na faculdade, por isso que profissionais com mais experiência, que erraram mais vezes, não que acertaram mais, mas que erraram mais vezes, se beneficiam pelo tempo de poder passar alguma coisa de vivência, que é gestão, ou seja, se organizar. E gestão inclui escolher bem pessoas para trabalhar contigo como parceiros, e gestão do negócio em si, né, do consultório. Como tu já trabalha com odontologia há um bom tempo, maior até do que o meu, eu acho que tu tem uma clara noção dessa importância de quanto os profissionais que dão certo, independente da carreira, mas na minha área, por exemplo, a gente tem uma necessidade de ter conhecimento de equipamentos muito grande e se atualizar, né? Por exemplo, motores peça reta, motores de corte ósseo, tudo isso, se a gente não está atualizado, a gente Sim. acaba andando, né, entre aspas, na idade da pedra, né? Fica para trás. Exatamente, exatamente. E além da formação, inserção e gestão, eu gostaria de conversar algumas coisas sobre a manutenção da carreira, que tem, assim, por si só, tem envolvida a atualizar-se, né? Atualização, tudo é são, né? Tudo são ações. Sinal que tem que Mas, trabalhar muito para ter esse zão no final. então, atualização para manter-se bem na carreira, adequar-se a rotinas, né? Às vezes a gente tem uma coisa assim, vou começar a fazer isso porque é bom, porque dá certo, porque eu vi no curso e tal. Você aplica isso por 2 semanas, depois desiste, porque a falta de consistência para boas rotinas é uma das coisas que eu me incluo nisso, é uma das coisas que faz toda a diferença. Outra coisa de manutenção é o quê? Colocar-se no lugar do parceiro. Vou dar um exemplo na minha área, tá? E depois eu descrevo com mais detalhes. Por exemplo, eu faço cirurgia de consultório e hospital. E uma das coisas que a gente, quer dizer, entre os vários elementos para que uma cirurgia aconteça, a gente precisa de alguém que aceite pagar a conta. Nesse caso, normalmente é o convênio, não o paciente, percentualmente maior. Então, a gente tem que ter uma boa relação com o convênio, de idoneidade e de comprovação do que vai fazer. Tem que ter uma boa relação com fornecedores, tem que ter uma ótima relação com o hospital, ótima relação com o grupo de anestesia que te dá atenção. Então, por exemplo, se eu tenho um anestesista que tem uma equipe que precisa se organizar para fazer um determinado procedimento e para te atender, e você cancela a cirurgia na véspera, por exemplo, do dia que aconteceria por alguma questão, você muitas vezes quebra a escala desse grupo ou desse profissional. Então, nesse sentido, e essa é uma coisa que eu também aprendi um pouco batendo cabeça, é importante fazer confirmações de cirurgias, de todas as coisas que precisam estar prontas para que aconteça, com mais antecedência. Então, nós, aos poucos, estamos começando a colocar algumas rotinas. Entre elas por exemplo, tem uma semana de cirurgias na semana seguinte. Na sexta-feira anterior, a gente senta, vê tudo que está confirmado 100%, não 90%, mas é 100%. Isso inclui convênio, por exemplo, material, fornecimento. E se isso está 100%, a gente confirma e avisa a equipe anestésica. Conforme a equipe, eles se organizam ou na sexta anterior, ou no sábado, ou no domingo, eles montam toda uma escala, né? Quer dizer, tal anestesista 1, 2, 3 vai estar no hospital 3, 2, 1 e vice-versa. E aí, com isso, a gente mantém uma boa relação. Se coloca no É a lugar do complexidade, parceiro. né, da equipe. Então, é isso que eu colocaria assim, as 4 coisas, né? Formação, inserção, gestão e manutenção da carreira. Como Show é de que a gente bola. pode começar?
Então, eu sempre falo muito para os acadêmicos recém-formados, esse foi um dos focos que eu comecei a criar mais e eu vi que também é uma das tuas atividades, agora principalmente, porque a gente vê que esses acadêmicos, a recém que saíram da graduação ou que estão indo para uma atualização, eles não têm a noção global de tudo isso. Então, o que acontece? Eles veem aquela graduação ali, que estão estudando, não se preocupam muito com o depois. Então, assim, aquele me formei, agora o que eu faço? Né? Alguns, claro, já durante a própria graduação vão se antenando, mas a gente vê que menos hoje do que era um pouco atrás. Né? Então, assim, eles saem muito despreparados para o ramo de trabalho, para o campo de trabalho, principalmente essa parte da Buco, de trabalhar dentro de hospitais, eu acredito que é muito mais complexo, porque existem muitas normativas, muitas regras que devem ser seguidas, diferente de tu ir trabalhar num consultório, de um parceiro que é um consultório apenas. Então, conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência aí, além do consultório odontológico. Muito bom, ótima pergunta. Bom, Tá dando uma pegando o pilar de formação, né? Sim. Pilar de formação. A gente tem que ter, como estudante de odontologia, deve ter vários estudantes aí, vários colegas também, um abraço para todos. Acho que a gente tem que ter bem claro que para você começar a sua formação, por exemplo, na área de cirurgia bucomaxilofacial, você tem que ter noção que você vai estudar os 5 anos de faculdade, e isso é só o degrau 1. Depois você vai ter que estudar dentro da própria faculdade, já se preparar para uma seleção, para ser aprovado, por exemplo, num curso de longa duração de 3 anos no mínimo. Esse curso de longa duração, ele exige que você tenha uma boa base teórica prévia, ou seja, você tem que estudar, não é os 6 meses antes de fazer alguma prova. Você tem que estudar a faculdade inteira antes, todas as cadeiras e mais o que você vai desenvolver mais. Para você ter uma ideia, tem currículos em outros países que você na graduação estuda 8 anos, ou na Europa, que é uma mistura de medicina com odontologia, você estuda 6 anos, para depois entrar na formação de cirurgia maxilofacial. No Brasil, a gente tem um currículo misto, que é um exemplo parecido com o do americano. Então, a gente conclui a graduação com 5 anos e depois vai para os 3 de graduação. Em outros países da América Latina, a gente tem 4 anos de formação de bucomaxilo, o que eu considero o ideal para uma formação com o currículo de base odontológica, né? Tem alguns países em que você faz 6 anos de formação e aí você ganha o título de médico também. Então, são 4 anos, vamos dizer, e mais 2 para ter o título de médico. Claro que não é uma faculdade de medicina, né? Mas já ajuda muito. Existe uma grande inter-relação odontologia e medicina pela bucomaxilofacial. E isso acontece não é por acaso, porque o início da cirurgia bucomaxilofacial aconteceu porque existia uma necessidade de conhecimento de base odontológica para atendimento de alterações faciais, por exemplo, traumatizados de guerra, e começou a se pegar cirurgiões plásticos e treiná-los em odontologia, além de pegar cirurgiões dentistas e treiná-los em cirurgia plástica, cirurgia maxilofacial. Dessa forma que acabou surgindo a bucomaxilofacial. Por que eu digo isso? Porque é uma ilusão o estudante achar que vai estudar 1 ano. Oi, filho. Você é meu filho. Tudo bem. Eu sempre venho dar uma Eu disse que ele ia participar da live hoje, viu? Só para saber. Então, é uma ilusão o estudante achar que vai completar o seu período de formação nos 3 anos de residência, também acho. Então, assim, eu boto como uma meta individual para qualquer estudante que decidiu ser bucomaxilofacial, estudar 10 anos. São 5 da faculdade, 5 da residência e mais 2 pós-residência, que aí entra a questão de inserção no mercado. Então, se o estudante for consciente disso, as chances dele ser bem sucedido aumentam consideravelmente. Se ele achar que simplesmente vai fazer um curso de 2 anos, esquece, não tem como. Para você ter uma ideia, a gente tem um curso no Brasil, tá? Pelo Ministério da Educação, para ser considerado um curso de especialização, qualquer que seja a área, basta ele ter 300 horas aula. Logicamente, para atender seres humanos,
A gente não consegue aprender em 300 horas aula, né? Aí entra a questão de mínimo de horas aula, estabelecido pelo Conselho Federal de Odontologia para bucomaxilo, de 3.000 horas, que é um bom começo. Lá. O que é o currículo que eu considero adequado são as 9.800 horas da residência, 60 horas por semana, mais plantões e sobreavisos, de um curso de 3 anos, dedicação exclusiva com bolsa. Isso forma um cirurgião jovem. Só fazer a conta e vai dar umas 60, 70 horas por semana, acho que um mês de férias quebrado, que o cirurgião jovem, inclusive, pode aproveitar um mês dessas férias para fazer uma rotação em outro serviço de cirurgia, né? Isso é uma coisa que algumas entidades, por exemplo, o Colégio Brasileiro de Cirurgia oferece. Então, a atividade associativa também é importante ter uma noção disso. Então, o que acontece, Elvira? A gente está falando de 12 meses por ano durante 36 meses. É muita dedicação. Claro. Não é à toa que aparece cabelo branco. A gente vive a vida para a carreira. Depois a gente vai dando atenção para outras coisas terrenas, né? Mas, assim, carreira tem que ser o norte da vida de quem escolheu ser buco. Quem quer ser cirurgião dentista e fazer procedimentos dentoalveolares, o que eu acho legal, porque também não tem como todo mundo ser bucomaxilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Existem 7.000 hospitais no Brasil. Em torno de 7.000. Ou seja, tem espaço para aproximadamente 7.000 cirurgiões, no mínimo. Um por hospital. Não tem um cirurgião bucomaxilofacial por hospital ainda no Brasil. A gente tem isso preenchido mais ou menos 3.000 cirurgiões. Ou seja, tem uma demanda reprimida de uns 5.000, tá? Sim. O que acontece? Você jamais vai dar certo. É lógico, né? Tem hospitais universitários, hospitais de escola, hospitais de forças armadas, hospitais públicos que só admite por concurso. Tem hospitais com um grande fluxo de pacientes, então não é possível ter um cirurgião só por hospital. Em grandes centros, as equipes começam com 3, 4, 5 cirurgiões, né? Mas, assim, o que eu vejo? Eu vejo que espaço para ser ocupado tem, basta que você invista bem na Nutri, eu vi uma Nutri entrar. Olhou basta a que você invista bastante na formação, entendeu? Porque você garantindo a formação, tu garante a formação, bom, o resto é só uma questão de fazer um curso de gestão, fazer um curso online, seguir Elvira, entendeu? Isso, aí a coisa vai. Fazer eles têm que fellow, estágios, acompanhar profissionais mais experientes. Por exemplo, eu, Luciano, eu formei em 95, 5 anos de faculdade, eu só consegui entrar na residência, que eu fiquei 5 anos, em 99. Nesses 3 anos de vácuo, eu fiz de tudo. Clínica geral, estágio em cirurgia, tentando prova para ser selecionado. A vida segue. Aí, 4 anos depois, eu consegui entrar. Mas tu já tinha bem definido. Mas tu tinha bem definida essa questão que gostaria de ser bucomaxilo? Sim, sim. Não é à toa que eu criei um já desde a graduação. Porque foi no terceiro semestre de faculdade que eu descobri que existia. Eu disse, é isso que eu vou fazer. Acabou. Aí, lógico, durante a faculdade eu já estudava. Estudava todas as cadeiras que estavam com direcionamento relativo ao bucomaxilo, né? Mas eu também estudava muito de oclusão, de relação ATM, cadeiras, todas as cadeiras eu procurava estudar. Mas lógico, né? Não adianta ser um ótimo cirurgião e um péssimo dentista. Não tem como. E hoje, mais ainda, eu vejo que os jovens assim, tem uma ideia de que tem que estudar muito técnica cirúrgica, mas se esquecem de estudar a base, né? Que é histologia, patologia, fisiologia, anatomia, que é fundamental, oclusão, fisiologia mastigatória, gestão do consultório. Eu tive 6 meses de consultório, de economia profissional, era a cadeira que nos ensinava alguma coisa próxima de gestão. E quem nos ensinava, inclusive, não era uma dona de consultório, era uma professora concursada que não tinha consultório próprio. Então, assim... mas ela sabia ensinar. Era ótima, porque ela nos dava uma noção, pelo menos, né? E
E eu hoje vejo que, por exemplo, tem alguns amigos meus que eu tive a oportunidade de descobrir como é que era o currículo em outros países, tá? Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, tu estuda administração pelo menos um ano, para ter uma noção, quando tu vai sair, tu sai da faculdade, vem bancos, por exemplo, te abordar, mostrando um plano de negócios para ti, para tomar um empréstimo, um loan, para montar o consultório e seguir a gente. Mas, lógico, lá, faturamento de $1 milhão ano é uma coisa normal, é uma escala completamente diferente. Bem Lá, diferente. 95% das pessoas empregadas têm convênio. E o convênio paga muito bem lá. É diferente daqui, né? Então, assim, Sim. aí entra um aspecto importante de inserção de mercado, né, Elvira? Desculpa que eu estou monopolizando, né? Mas Não, o mas é isso negócio mesmo que a gente quer, a tua experiência aí do mercado. é isso aí. Então, aí entra a questão de inserção no mercado. Eu acho que um fundamento muito importante de inserção no mercado é uma coisa que eu ouvi hoje de manhã, um paciente meu falando sobre um empreendedor, tem uma loja, uma rede de lojas enorme aqui, e ele segue um padrão que todo grande empreendedor faz para a sucessão, para a geração seguinte, que é o seguinte: os filhos dele, ele tem uma rede de lojas, tá? Os filhos dele certamente estudaram um pouco mais do que a instrução educacional que ele teve, mas eles trabalharam com empacotamento, com expedição, com estoque, com Sim, passa por crédito, todos os setores. todos os setores. Eu, por exemplo, Luciano, trazendo para o odonto, eu fui auxiliar de consultório dentário na prefeitura universitária durante a faculdade, fui monitor de todas as cadeiras que eu pude fazer, não só de cirurgia. Você não é cirurgião dentro da faculdade, você é estudante. Sim. Então, eu fiz monitoria de materiais dentários, histologia, não fiz anatomia porque não deu, fiz monitoria de anestesiologia, cirurgia. Olha, todos os estágios que eu... Não, fiz trabalho de pesquisa de prevenção, estudo de escovas dentais. Então, assim, tudo, monitoria de oclusão foi uma muito importante. Então, assim, tudo isso que você puder fazer para formar um corpo de conhecimento durante a faculdade vai ajudar muito. Próxima etapa é a inserção no mercado. E aí é que entra, por exemplo, estava falando de convênios e de inserção. Você tem que, seguindo o exemplo dos filhos do empreendedor, você tem que trabalhar para os outros antes de trabalhar para si mesmo. Eu acho legal uma pessoa, um grupo de jovens se juntar e montar uma clínica. Mas, no mínimo, eles têm que trabalhar de 1 a 2 anos para os outros, onde quer que seja, para pegar um pouco de vivência do dia a dia de mocho de consultório, de padrão de consulta, de como explicar uma proposta de tratamento, né? Aprender, né, que não se passa um plano de tratamento escrevendo num receituário à mão e depois apresenta para o paciente. Não é simplesmente apresentar uma conta de padaria, né? Com todo perdão a padarias, né? Mas não adianta apresentar uma coisa num papel de padaria e dizer, olha, vou lhe cobrar R$ 20 mil. Essa é a proposta de tratamento para o senhor e para a senhora. Não tem como. A gente tem um processo de compra do nossa prestação de serviço e quanto mais, vamos dizer assim, a gente vende uma coisa que é intangível, que é o serviço. Não tem como medir o serviço. Mas quanto mais, vamos dizer, recursos para a pessoa conseguir perceber o nível de serviço que eu vou prestar, melhor. O que isso inclui? Ter um monitor, ter um computador para mostrar as coisas para o paciente, ter livros, ter fotografia dos casos que você já fez, não precisa ser fotografias profissionais, mas assim, um bom celular você já consegue registrar bem. Para isso você tem que fazer cursos para entender como registrar. O registro do ponto de vista legal, científico e técnico é excelente, porque você tem como acompanhar os casos, ver melhor o antes e depois, não precisa só para postar em rede social, mas para você mesmo, ou para o paciente ver algum trabalho que você já fez. Uma das coisas, por exemplo, até hoje eu não postei fotos de pacientes meus antes e depois de cirurgia de face, cirurgia ortognática, que é uma coisa que eu faço que eu gosto demais. Mas por que os pacientes me procuram? Pela confiança e por redes sociais. Por exemplo, tem gente que entra em grupos de uma rede social, não vou fazer propaganda, né? Mas perguntar quem é que se operou em Porto Alegre, qual é o cirurgião? Aí dizem meu nome,
E aí um paciente que operou ou que pensa em operar e já teve uma consulta comigo, consegue passar uma noção, vamos dizer, uma ideia do meu trabalho pelo nível de dedicação que eu dou. Eu faço uma consulta de 1 hora e meia. Não é uma conversa para dizer, bom dia, boa tarde, seu rosto é torto, você tem que operar aqui em cima e embaixo, o valor é tanto. Não, né? Não tem como. Até porque essa complexidade de face, ela eu acredito que é bem mais difícil de tu mostrar isso pro teu paciente, né? Porque ele já vem com um diagnóstico, muitas vezes até de dor, acredito, né? Por toda a situação, e ele não consegue imaginar tudo o que vai ser feito ali. Então, tem todo um relacionamento antes efetivamente do tratamento em si, né? Sem dúvida. E isso que eu vejo, assim, que a graduação nova, às vezes, sai completamente sem experiência. Porque não viram isso durante o processo de faculdade, claro. Sim, sim. Não, e outra, eles veem muita parte digital, que é legal demais, só que não adianta tu saber tudo do digital e tu não ser um bom dentista, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma rotina para mostrar para os pacientes, né? O que a gente planeja fazer na cirurgia. E aí a gente mostra exemplos de casos parecidos com o do paciente. E na minha simulação 3D, eu mostro a simulação baseada no tecido ósseo e não no rosto do paciente, porque é impossível a gente ter uma previsão 100% do que vai acontecer. Vou dar um exemplo. No início, começou a se fazer simulações 3D de cirurgia facial e se dizia assim, não mostra nada para o paciente, porque senão vai virar uma garantia de resultado. Aí tem esse problema legal. Só que, se tu pelo menos dá condições para o paciente entender o que tu pretende fazer, vendo os modelos ósseos e tal, bom, aí é outra história. Aí é um processo, vamos dizer, de criar uma confiança, uma familiaridade com o que vai acontecer muito mais fácil do que simplesmente dizer, olha, sua cirurgia vai ser tantas horas, a gente vai fazer isso, aquilo. Não. Mostra uma coisa tangível para que a pessoa enxergue a coisa. E aí é que entra ter uma organização no consultório, de tempo, do seu assistente já saber como conduzir o paciente para a consulta, já me avisar, já ter um material prévio. A questão do e-book, por exemplo, você pode montar um e-book, que é um PowerPoint, com uma sequência de informações sobre todos os tratamentos que você tiver. E quando o paciente que entra em contato por alguma forma, telefone, WhatsApp, e-mail, rede social, você manda esse e-book para a pessoa. Isso aí chama-se marketing de conteúdo, ou seja, a pessoa é educada sobre o serviço que ela pretende buscar contigo para depois fazer consulta. Então, isso gera uma... E sendo que para ela é muito mais prático, né? Porque já está pronto ali mais ou menos aquilo que ela vai seguir adiante depois numa consulta pessoal, o que for, né? Exato. Não, fora... E até porque... Não, fala. Não, até porque agora eu fiquei lembrando da ortognática, né? A época que eu ia para os hospitais levar os motores cirúrgicos para o pessoal usar, e eu não tinha nem noção o que era uma cirurgia ortognática. Eu nunca vou me esquecer desse dia que eu passei mal dentro do bloco cirúrgico. Eu falei, não, tranquilo. Tu já viu uma cirurgia? Eu falei, eu já vi uma ortognática. Eu entrei para o bloco cirúrgico lá na PUC. E tô ali ensinando o pessoal a usar motor, usar as peças retas, peças cirúrgicas. E começou a cirurgia, tá tudo numa boa, porque os cirurgiões dentistas, para eles, é tudo normal, né? Os bucos. Então, tudo conversando, falando sobre o café da manhã. Acredito que todos os cirurgiões são assim, né? Sim. E eu tô ali, daqui um pouco começou a cirurgia e ela começou a ficar um pouco mais elevada para uma pessoa normal que nem eu. E chegou uma hora que eu não consegui ficar. Eu tive que sair da cirurgia. Aí depois eu saí dali e eu tinha noção o que era uma cirurgia de ortognática. Então, assim, às vezes o paciente chega ali querendo fazer isso, mas ele não tem noção alguma do que vai acontecer do pós-operatório, do que vai acontecer na própria cirurgia, né? Exato. E como um cirurgião dentista vai passar isso para o paciente, essa confiança toda, né? E isso é uma coisa assim, existe uma questão chamada empatia, ou seja, por exemplo, vamos falar sobre ortognática, que é um tema que me atrai. A cirurgia ortognática, ela envolve uma série de áreas da saúde, envolve a família do paciente. É impossível tu fazer uma cirurgia de um paciente que não tem uma
uma base de apoio, de sustentação. Então, por exemplo, se você pensa em fazer alguma cirurgia para um paciente, é fundamental, independente da faixa etária dele, que em uma das consultas, seja a consulta inicial ou a consulta de apresentação do plano de tratamento, que ele tenha um acompanhante familiar que o apoie. Pode ser mãe, pode ser irmã. Tem uma paciente minha que está em pós-operatório essa semana que eu falo direto com a irmã da paciente, porque ela faz tudo. E é importante isso. Ninguém passa por um processo de cirurgia de correção de alteração facial e dentária sem um suporte de alguém, né? Pode até ser uma amiga, um amigo, mas isso é fundamental. Deixa eu só dar um abraço para minha amiga Renata, minha colega de mestrado e doutorado da PUC. Tudo bem, Renata? Aproveitem, ó, quem tá aí, o bate-papo tá muito legal. Manda aí um oizinho pro pessoal vir pra nossa live. O pessoal gosta de olhar as lives depois, né? Vamos convidar para vir agora aqui com a gente. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer, a gente também responde. Boa, tem várias aqui. Deixa eu ver como é que falou aqui. Um comentário, obrigado. Da Equipamelo. E vai. Bom, seguindo, então o que acontece? A gente... Falei sobre estudar, acompanhar pessoas mais experientes, né? Antes de se lançar solo no mercado. E para a cirurgia, eu acho isso fundamental. Porque, por exemplo, você passa os 5 anos de faculdade, depois faz os 3 anos de formação, depois vai mais uns 2 anos, vamos dizer, patinando ou prestando concurso, ou entrando, se inserindo no mercado para lecionar, que é o caso da maioria dos meus colegas de pós, né, que acabaram virando professores de uma forma ou de outra. E isso consome um tempo de uns 2, 3 anos. Depois que você se posiciona, bom, aí você vai se posicionar como professor, como cirurgião, ou só como cirurgião em clínica privada, que é o meu caso, eu dou aula só a convite, mas eu acho que isso é importante o cirurgião ter uma clareza de que, voo solo não é só para o cirurgião operar sozinho, voo solo significa montar uma dupla, pelo menos, ou um trio, ou um quarteto, com 2, 3, 4 colegas, para que você possa, por exemplo, oferecer uma prestação de serviço para um hospital, ou aumentar o número de casos que você faz semanalmente para começar a aparecer no radar de um gestor de hospital, um gestor de alguma clínica, e aí que a mágica começa a acontecer, porque daí você começa a ser abordado para atender determinado plano de saúde, você começa a ser abordado para uma determinada associação, algum local, direcionar pacientes para você. E hoje, com um canhão que se chama rede social, isso aí se potencializa muito. Então, além de saber que você nunca vai trabalhar sozinho para ir no longo prazo, em cirurgia em especial, é fundamental ter isso. Se inserir no mercado significa se associar de pessoas também especialistas, não tentar fazer tudo sozinho, se associar para profissionais médicos, porque o médico não faz nada do que você faz, e eles acabam sendo ótimos indicadores. Quanto mais, vamos dizer, quanto mais integrado você for, passando material. Por exemplo, hoje eu tive uma colega reumato, que eu estou tratando um caso de uma paciente que usa bisfosfonato e começou com um caso de osteonecrose. E a gente estava fazendo um protocolo de tratamento com laser terapia e terapia fotodinâmica com azul de metilena. Bom, resumindo, tecnicamente é isso que consegue melhorar a condição e qualidade de vida do paciente que está nesse tratamento. E hoje ela ia tomar mais uma dose intravenosa de um fármaco que estava predispondo à osteonecrose. E aí ela me pediu, estava nervosa, me pediu para eu entrar em contato com a colega médica que a acompanhava. E aí eu fiz um contato por WhatsApp, mandei todas as informações da forma mais respeitosa possível, mandei artigos relacionados com linhas de trabalho para prevenção dessa osteonecrose. Ela disse, pô, que bom, é o meu primeiro caso que aconteceu isso, no futuro, se eu precisar, eu vou contatar contigo. Então, entende? Tem que te mostrar disponível, e aí tu tem um médico que vai comentar com outro médico. É isso aí. Então, quanto mais... Rede de relacionamentos. Não, total. E outra, sem total. medo. É natural que o médico vai saber muito mais do que tu em algumas coisas, tu vai saber mais em outras. Mas esse conhecimento conjunto que é importante, né? Com humildade, tu não é melhor que ninguém. Isso é uma coisa que tu tem que te despir das vaidades, né? Um colega meu que fez odonto do ego, maxilo, ele me falou uma das coisas que mais me chamou a atenção, que é o seguinte: para tu ter
o maior sucesso na tua carreira é quando tu joga fora todas as tuas vaidades e tu te reconhece como um estudante e cada vez mais descobre que sabe menos. E tem um colega meu que vai fazer 40 anos que terminou a residência. Um colega que é um professor, um mestre, um exemplo, né? E ele diz, pois é, Luciano, ele é do Rio de Janeiro. Pois é, Luciano, eu me considero um R, na época que ele me falou isso, ele falou, eu sou R36. E eu falei, professor, não tem como ser o CR. Ele falou, sou R, continua estudando, Luciano. Eu falei, uma coisa maravilhosa. Hoje ele é R40, né? A gente já se conhece há um tempão. E é bacana ter essa postura, né? Aí que tu vê o quanto uma pessoa que tu admira, que tu segue, já jogou, já despiu todas as vaidades e se empenha ao máximo para desenvolver-se, mas em parceria com todas as pessoas que ele puder, que forem obviamente, honestas e idôneas, né? Mas é nessa linha que eu procuro pensar cada vez mais na minha carreira, né? Deixa eu ver se eu não passei do que a gente tinha falado. Estou falando agora de inserção de mercado, acho que é por aí, né? É que é uma coisa que a gente sempre fala que um vai interligando ao outro, né? Se a gente pensar hoje um consultório como um negócio, ou a profissão em si como um negócio, a gente passa por todas essas fases que a gente vem falando. E realmente, hoje, cada vez mais, eu digo que a vida é um eterno aprendizado. Eu acho que até o dia que a gente, né, for embora para outro lugar que a gente ainda não sabe muito bem onde é, mas é um eterno aprendizado. Eu tenho visto isso de um tempo para cá, que eu me dediquei a aprender um pouco mais sobre todas essas especialidades da odontologia, que acabei me inserindo tanto nesse mercado. A gente entra nos mercados que a gente se apaixona, né? E a odontologia foi um deles. Não importa se é vendendo equipamentos ou dando consultoria para quem está abrindo aí os consultórios. Tu tem que entender tudo isso que acontece. Não adianta simplesmente eu ir lá e querer vender algo para alguém que eu não sei nem o que ela faz no dia a dia de consultório, né? E uma das coisas que eu acho bem importante na parte que a gente fala de relacionamentos, uma delas é a tua auxiliar, né? Seja ela a tua secretária, seja ela a tua auxiliar a quatro mãos ali. Como é importante essa conexão entre o dentista e aquela pessoa que está interligada contigo naquelas 8, 10, 12 horas que às vezes ficam ali dentro de um consultório, né? Sim, a gente vê mais o nosso colaborador do que a família, às vezes, durante a semana. A gente só compensa essas horas a menos no fim de semana. Mas é isso aí que entra o terceiro fundamento que a gente ia conversar, que era gestão de pessoas e de negócio. Então, por exemplo, se a gente for falar em gestão de pessoas, o colaborador, tá? Acabou a época em que a gente pensa que um cirurgião dentista consegue atender sozinho. Eu não consigo. E provavelmente, se você for pensar em gestão de tempo, você jamais vai ter o mesmo rendimento trabalhando com uma pessoa do que trabalhando sozinho. Impossível, não tem como. E aí é que entra uma questão de você investir em procurar treinar o melhor possível depois de fazer uma boa seleção, ou seja, procurar uma pessoa, no caso de clínica privada, procurar uma pessoa que vá ser uma colaboradora tua, que esteja interessada num trabalho e não em um emprego. Existe uma diferença brutal entre os dois. Esteja interessado em aprender, independente da faixa de idade dessa colaboradora. Minha colaboradora atual, ela tem 53 anos. E sempre está aprendendo rotinas novas, mexendo em computador, mexendo em aplicativo, preenchendo coisas em portal, aprendendo sobre a rotina de autorizações em cirurgia bucomaxilofacial. Eu também, além de atuar, eu faço perícia, faço terceira opinião, que é um expediente de análise técnica de casos, né? Então, assim, tudo isso, ela disse que não sabia nem da existência disso, e através do trabalho comigo, começou a descobrir que um dentista pode ser muito mais do que simplesmente atender no consultório. Pode atuar em várias outras frentes, né? E aí é que entra a questão de gestão de pessoas, de uma boa seleção de bons parceiros, pessoas que estão sempre junto contigo, mesmo nas horas difíceis, como nesse ano, né? Provavelmente vai ser um dos anos mais difíceis para toda a odontologia brasileira. Muita gente eu vi aposentando precocemente, que estavam adiando a decisão, se aposentaram. Aí
tem uma questão que é interessante, por exemplo, o mercado tem uma, entre aspas, contração de número de prestadores, mas, ao mesmo tempo, ele se expande para, em número de pessoas com capacidade de nós atendermos, né? Então, no meu caso, por exemplo, teve um cirurgião aqui na minha cidade que se mudou para outro país. E um cirurgião fera. Bom, é um buraco no mercado que vários cirurgiões, na minha faixa etária, inclusive, e alguns mais jovens estão tentando preencher, ou seja, atender os colegas que indicavam casos para esse profissional, os pacientes que o indicavam, familiares. Então, toda essa dinâmica, e isso é normal, não é, como se diz, não é falha de caráter tu querer atender mais pacientes. A questão é que tu procure fazer isso com idoneidade, respeitando princípios éticos e tal. Mas, assim, quando a gente começa a entender a dinâmica disso e o fato de quanto mais bons profissionais o mercado tiver, melhor para a odontologia de forma integral, né? É aquela coisa, não adianta ter poucos profissionais ganhando muito. Na verdade, o ideal é ter mais profissionais ótimos que elevam o valor percebido da odontologia numa determinada região ou cidade. Com isso, eles elevam o valor cobrado e percebido pelo seu serviço, ou seja, aumenta o valor de consulta, aumenta o valor de honorários de todos. E aí, com isso, todo mundo ganha. Por quê? Porque daí o próprio profissional, o grupo de profissionais, vai se obrigar a se atualizar, vai se obrigar a ter um excelente equipamento no consultório, vai se obrigar a dar uma atenção para as rotinas, dar uma atenção para os colaboradores, no sentido de dar recursos para eles trabalharem, entende? Então, assim, eu tenho uma visão muito alinhada nessa questão. Quando eu saí da residência, eu tinha uma visão um pouquinho mais, muito estreita, para falar uma palavra mais soft, de que, não, eu vou buscar o meu espaço e o resto que esse pontinho. E aí, o que aconteceu? Quando eu virei a chave e me dei conta que quanto mais boas parcerias e respeito aos outros profissionais, mais a gente progrediria, aí a coisa deslanchou. Vira o jogo, né? Vira o jogo. Eu tive um profissional que eu acompanhei durante toda a minha formação, nos últimos 2 anos, dos 5 que eu fiquei na PUC, foi um exemplo para mim, Dr. Fernando Santos Calduro, que era uma pessoa extremamente discreta. Você não ouvia ele falar nada de colega nenhum e estava sempre progredindo, as pessoas sempre indicando. Aí eu tentava descobrir o que o cara tinha de tão bom, além da parte técnica, claro. E eu descobri isso, essa conduta, uma conduta idônea, uma conduta correta, respeitando todos. Lógico, obviamente teria alguns que não concordariam com alguma conduta, mas eu jamais ouvi da boca dele ele falar mal de colega nenhum. Nunca. Por quê? Porque ele percebeu rapidamente que a conduta que ele assumisse, preservando todo o mercado, só puxava ele para cima, né? Alavancava ele para cima. Chega naquela palavra-chave do final lá, a reputação. É isso aí. Que é aquela palavra finalzinha que gera o resultado de tudo isso, né? É isso aí. É isso aí. É aquela porque coisa, chega lá no final. Vai no profissional tal que ele faz, que ele resolve. E aí é que entra a questão do colega assim, às vezes tu recebe indicação de colegas que já são especialistas na tua área, só que por alguma razão não fazem algum procedimento que tu faça com mais frequência, né? Tem vários colegas aqui em Porto Alegre. Bom, tem um colega meu que é contemporâneo, que é um dos caras que mais faz enxerto ósseo para implante que eu conheço do Brasil. E ele tem muita indicação. Por outro lado, tem outros colegas que fazem mais determinado tratamento de cirurgia ou de DTM, e assim, assim é que o mercado se comporta, entende? A pessoa faz um dia de tratamento e acaba. Eu, no momento... ela se especializa mais ainda dentro daquela área. É isso aí. Eu, por exemplo, o meu trabalho atual é procurar melhorar ao máximo o meu nível para buscar ser percebido como uma referência na área de cirurgia ortognática. Aos poucos a gente vai trabalhando. Não é uma coisa de uma semana, né? A mesma coisa, postar em rede social não é um troço de uma semana. Vou dar um exemplo. Eu estou no Instagram
Eu entrei em 2015, tá? Elvira, o pessoal diz, nossa, tantos seguidores. Então eu falei, vocês não têm nem ideia do trabalho que é isso. Porque são anos. A gente está aqui Sim. trazendo um conteúdo, orientando pacientes, orientando colegas, assim, apoiando iniciativas importantes. É assim que funciona. Não é uma postagem É uma viralizar. sementinha. O pessoal tem muito aquela coisa, eu vou postar um negócio que vai viralizar e todo mundo vai me conhecer. Não, não é assim. Não. Claro que É uma a ferramenta ajuda, mas não é assim. Não, eu sempre digo, a gente tem que ir plantando as nossas sementinhas, os nossos conteúdos, eles têm que ser, ter conteúdos de valor para as pessoas, né? Não é só para criar mídia, não é para criar os likezinhos no Instagram, realmente é para trazer conteúdo importante para quem realmente precisa saber. Às vezes no dia a dia é tão corrido, tu não tem tempo para chegar ali e ficar 1 hora conversando com alguém, explicando. Aí a pessoa às vezes ali tá deitada, não tem muito, vou ver isso aqui que me interessa. E quantas informações agora nessa própria pandemia, quantos cursos, que eu digo free, né, que não precisou pagar nada, que a gente teve com conteúdos valiosos, né, em todos os sentidos, que vieram trazer tanta informação, tanto conhecimento pra gente, só não fez quem não quis. Só que assim, uma coisa que eu gosto de deixar bem clara, o mercado de um tempo pra cá já era assim, agora mais ainda, não tá mais para profissional meia boca, né? Não. Mais ou menos não tem espaço. Não, e outra, foi referência uma coisa muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir profissionais que eu teria que pagar em dólar para ver, eu assisti na faixa. Nossa, gente que escreve livro, muita gente boa. Foi por um lado, muita gente. mas foi muito bacana nesse aspecto. Deixa eu até aproveitar e mandar um abraço para meus amigos aqui, ó. Vou fazer a tietagem aqui, ó. Meu colega doutor Fernando Giovanella, Santa Catarina, Aline Sterntovo, minha ortodontista, doutor Daniel Falbo, tanta gente boa aí, a Renata já deu. Vai entrando, viu? O pessoal vai entrando. Aí. Eu nunca fazia isso nas minhas lives, né? Mas agora, como eu estou de convidado, eu posso mandar um tchauzinho. Né? Pode fazer. É que nem eu digo, a live é que nem a gente está conversando lá no teu consultório. Só que a gente está ao vivo aqui. Quem quiser, entra, assiste. Quem quiser olhar depois, olha. Eu no início, assim, eu tinha um pouco de... será? Live? A gente tem, né, essa coisa de falar... Depois a gente vai vendo por que não, né? É uma maneira tão fácil da gente poder compartilhar conhecimento, conversar, se aproximar mais das pessoas que às vezes a gente não tá perto. Quando é que a gente já tá perto de um cirurgião aí, teu colega, que tá lá em Santa Catarina? Sim. Agora a gente tá, né? Fernando é um cara muito fera. O cara é bom para tu convidar, inclusive, viu, Elvira? Já marca o nome dele aí depois para mim, nos comentários. Deixa para mim. E depois então, da gestão aí que a gente falou, a gente tem uns minutinhos ainda aqui. O que eu falei, o que eu queria só complementar na questão de gestão do negócio em cirurgia, seria o seguinte, o futuro candidato, aliás, o candidato a futuro cirurgião tem que ter uma noção do sistema de saúde brasileiro, principalmente o sistema suplementar ou privado, se quiser trabalhar em clínica privada, ou seja, não adianta fazer cirurgia bucomaxilofacial e vamos dizer, por falta de empenho ou desistir de atender em hospital, porque precisa muitos processos para autorização das cirurgias, via convênio, via plano. Uhum. Então, assim, dedique-se, estude, vale a pena, porque você vai se beneficiar. Mas requer bastante organização, requer uma organização de informações, de horários, de escala, tem que ter um trabalho conjunto com uma equipe anestésica, com o setor de autorizações de hospitais. Por exemplo, você liga para marcar uma cirurgia, você vai falar com o setor de agendamento. Depois, o setor de agendamento vai pegar a informação que você passou, vai passar para o setor de autorizações. Depois, o setor de autorizações vai para o setor de contas. E assim, a tua secretária, a tua colaboradora vai falar com esses três. Então, assim, coordenar tudo isso é fundamental. De vez em quando eu tenho reuniões com a minha funcionária, tem um quadro branco no consultório que eu mostro, olha, a gente precisa fazer isso, o que está acontecendo é isso, a gente tem que melhorar tal aspecto. E desenho, a melhor forma, mostrar um organograma, porque daí é mais fácil da pessoa entender, porque é muita coisa teórica, entendeu?
São pessoas que Sim. telefonam para ti, te mandam um WhatsApp, não sabe nem quem é. E estão fazendo um trabalho importante para você garantir fazer um tratamento, uma cirurgia. Então, nesse aspecto, é muito importante. Outra coisa que eu acho importante também, quem quiser atuar em clínica privada, como cirurgião, dedique-se a aprender um pouco sobre gestão do negócio. Uma coisa que eu continuo me empenhando e procurando melhorar, não sou perfeito, mas assim, tem um gerenciador, um software de gerenciamento, procure organizar os seus horários, pense no tempo de duração dos procedimentos, para que a coisa não fique uma corrida enlouquecida para atender pacientes. Atender menos, às vezes, é melhor do que atender demais. Dedique um tempo durante a semana, um turno ou algumas horas, para que você se organize para cirurgias, se organize para, por exemplo, separar os implantes para a cirurgia do dia seguinte ou daqui a 2 dias. Procure se organizar em termos de fluxo de trabalho, quando você for trabalhar com cirurgia guiada, por exemplo. Você tem que agendar com o tempo para fazer o planejamento, imprimir a guia, receber a guia pelo boy, ter o tempo para testar tudo e depois fazer a cirurgia. Organize a sequência da visita do paciente no seu consultório para a cirurgia. Reserve um tempo para ele vir antes, para conversar contigo, para não entrar na corrida. Né? Eu sei que a gente tem 10 minutos para fechar, antes de fechar os 60. Né? Deu uma falhadinha aí na internet. Desculpa, não. Eu digo, a gente tem que... Não podemos concluir em mais do que 5 minutos, que vai fechar os 60 da live. Sim, não. Ele nos avisa aqui, quando ele vai nos derrubar, ele nos dá um... O Insta dá um oi, vou derrubar. Você tem uns minutinhos. É isso aí. Aí chegou no que a gente tinha conversado, que é na manutenção da carreira, que é o seguinte, depois de estudar os 5 anos, depois mais 3 residências, depois mais 2 pós-residência, que eu considero que quando você fecha os 10 anos, bom, aí você vai entrar na inserção do mercado, vai se organizar, vai começar a aumentar seu posicionamento, seu espaço, e aí você vai fazer a manutenção de carreira, que é importante continuar se atualizando, comparecendo para congressos científicos, não adianta fazer um congresso e voltar 10 anos depois, procurar participar de atividades associativas, ninguém faz as coisas sozinho. Mire-se no exemplo da medicina, o pessoal sempre tem algum tipo de atividade associativa, isso é importante, é fundamental, não tem como fazer as coisas sozinho. E procure se colocar na posição dos parceiros médicos, fornecedores não só fornecedores de insumos, mas assim, laboratório de prótese, laboratório de radiologia, de laboratório de diagnóstico, de análise patológica, que nós mandamos para a biópsia. Coloque-se no lugar dessas empresas no sentido de se mostrar disponível. Quanto mais parceiro você for de verdade, mais essas empresas vão te perceber como alguém que possam dedicar mais tempo, oferecer um serviço diferenciado. Quanto menos você se dedicar como parceiro, mais dificuldades você vai ter para a manutenção dessa relação profissional, né? Grande abraço ao nosso mestre Gabriel, pastor, aparecendo na nossa live aqui. Honrado com a tua presença, Gabi. Grande Gabiru. Linkando ali o que tu acabou de falar, que é uma coisa que muitos lugares as pessoas não se atentam, é esse analisar o que está acontecendo e chamar as pessoas para fazer essas alterações de funções, né? Nossa. Porque o que acaba acontecendo na gestão do tempo, as coisas vão passando, vão indo, e a gente vai deixando as coisas indo, empurrando com a barriga. E quando a gente vê, já virou uma bola de neve que não tem mais volta. Sim. E em muitos lugares a gente sabe que acontece isso, como uma empresa em geral. Então, assim, avaliar os processos, né? O que está acontecendo? Vamos avaliar desde quando eu estou montando um negócio e desde que o negócio já está montado. Não importa se é uma forma de documentação, se é a forma como eu compro do meu fornecedor, se é a forma como eu atendo o meu paciente, sempre se tem algo a melhorar. Então, essa análise, eu acho que ela tem que ser feita diariamente, semanalmente, mensalmente, mas ela não pode deixar passar como eu estar sempre me atualizando, como estar sempre indo a congressos, eventos, o que for, para estar atualizado e não se acomodar, né? Porque a gente tem a tendência a se acomodar. Isso faz parte do ser humano. Então,
a pessoa, si mesmo, se puxar a orelhinha, né? Dizer, olha, vamos lá que a coisa está andando. E por isso que muitos na pandemia aí fecharam consultórios, muitos não trabalharam. Por quê? Porque estavam naquele ritmo do acomodado. Sim, E aí não sim, conseguiram pegar o embalo de tudo que está acontecendo, porque agora as coisas evoluíram de uma maneira assim, muito rápida, né? brutal. E a gente sabe que agora o ano vai começar com outro pique, porque muitas coisas aconteceram. E estão acontecendo, né? A pandemia está aí, os números aumentam. Então, a gente tem que entender que a gente está vivendo numa época que ninguém imaginava. É Com mais ou menos certeza. isso. Não, até eu É. gostaria de, aproveitando, eu gostaria de comentar algumas coisas, né? No início da pandemia, eu acabei estudando e procurando me informar o máximo possível sobre a questão pandemia. E eu coloquei, depois de ter estudado e visto muita coisa, coloquei uma janela, gravei até um vídeo no YouTube sobre isso. A janela que eu coloquei de, vamos dizer, mudança de realidade, ela seria de 2 anos, ou seja, a gente está falando sobre uma reaproximação com a realidade pré-pandemia em março de 2022. Além disso, o que eu vejo? Eu vejo que nós não vamos ter, isso é uma coisa que hoje eu pesquei atendendo alguns pacientes que trabalham em empresas privadas. Hoje eu pesquei uma coisa que eu acho importantíssimo, tá? Fechamento de live. Não vai ter uma interrupção de trabalho tão forte como acontecia em anos normais. Ou seja, as empresas já deram as férias para os funcionários lá atrás. Uhum. Então, aquela, entre aspas, pausa de fim de ano entre Natal e Ano Não Novo, vai depois existir. não vai ter tanto, não vai ser aquela coisa de Uhum. férias para todo mundo. Quem se antenar nisso vai se beneficiar. Vou dar um exemplo meu. Eu estou com procedimentos cirúrgicos marcados em hospital, fora consultório, até janeiro já. Porque as pessoas não estão dando nem bola para esse final de ano, no sentido de Sim, parada total. Outra coisa, sim. a gente teve um período, isso é uma coisa importante até em termos de mercado, a gente teve um período de jejum de consumo das pessoas com capacidade aquisitiva de diversas faixas muito grande. Então, as pessoas não conseguiam ir para restaurante, não conseguiam viajar, Uhum. não conseguiam consumir algumas coisas às quais estavam acostumadas. Então, esse consumo pós-pandemia, pós-retomada, vai ser bem alto e na nossa área de odontologia, relacionada a procedimentos estéticos, relacionados a procedimentos para as pessoas que estão com uma consciência alta da própria autoimagem, vai aumentar. Eu vejo isso pela procura para cirurgia ortognática, para reabilitação com implantes. Isso está vindo como como é que se diz? Isso. É uma onda muito forte. É a onda É. positiva da retomada. Então, Eu quem tenho se alguns. antenar nisso vai estar bem. Eu tenho alguns clientes que não acreditam quando eu digo que eu não tenho entrega de cadeiras e de muitos produtos, que só a entrega tá para 110 dias. Eles, sai de brincadeira. Não, não tem. Claro, faltou matéria-prima no mercado, faltou e Sim, está faltando em sim. todos os ramos, não é no nosso. Porém, também teve uma demanda alta. Por Sim, isso, né, muitas pessoas seguraram, não estavam se movimentando e houve uma movimentação junto do mercado. E isso acabou afetando a logística final. E não tem mesmo, a gente não tá brincando, é verdade. sim. E a retomada aí do início do ano ainda vai ser nesse devagarinho, mas a gente tem que continuar o trabalho e as pessoas têm que se programar. Isso muitos não estavam acostumados, como o velho brasileiro deixa tudo para a última hora e acha que está tudo certo. Não é mais assim. Essa é a Não, com nossa, acho que é a certeza nossa não. palavra final, né? Se Com antenem certeza. aí que a coisa está andando muito rápido. Então Sim. vamos lá, boa noite teu aí, de uma palavra final que tu queira ainda deixar aí pra gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, eu realmente achei muito bacana. Eu acho que na minha carreira eu nunca tive 1 hora para sentar e conversar contigo até hoje. Sempre foi rápido. Então, fala, Jonatas, um amigão aí aparecendo nosso de Santa Catarina, nosso professor aí. Tassi, nossa amigona aí, nossa colega ortodontista. Então, eu quero te agradecer o convite, eu gostei muito, espero que tenha colaborado de alguma forma. Pode me convidar quando quiser. Eu desejo sucesso para todo mundo aí. Cuidem-se
e antenem-se no comportamento de consumo futuro dos seus pacientes e presta atenção, os jovens, presta atenção para se preparar bem e serem bons cirurgiões no futuro. Um beijo aqui, filho. Um beijo para todo mundo. Dá beijo aí para nós. Um beijo, Davi. Um beijo. Um beijo do Davi. Oi, Davi, tudo bem? Ele só quer saber de ver o desenho com o papai, né, filho? Vamos ver o desenho? Então tá. Já tô liberando teu pai aí para ver o desenho. Beijo, um abraço. Beijão, obrigada. Obrigada a todos que estiveram com a gente aqui. A live vai ficar salva e foi um prazer estar com todos vocês. Grande beijo. Tchau, Davi. Beijo. Tchauzinho. Tchau. Tchau.